Estamos dando a partida no Roadcast. Escute o mundo sobre rodas. Fala galera, começando mais um episódio do Roadcast, o podcast do Altos Giros. Muita coisa interessante nessa semana, mas a gente, claro, vai começar se apresentando. Para quem não nos conhece, eu sou Daniel Jacques, editor do site Altos Giros, e aqui ao meu lado, todas as semanas, o meu amigo, produtor, professor, Militão Ricardo. Alô amigos, então vamos embarcar e vamos rodar juntos, que hoje nós temos assuntos bem interessantes. De início, o Ricardo Bastos, o diretor de Relações Governamentais da Toyota do Brasil, conversou com o Daniel sobre, olha só, o primeiro veículo com motorização híbrida flex do mundo, ou seja, elétrico, gasolina e álcool. Isso é exclusivo do Brasil, então a gente vai trazer esses detalhes para vocês aí. Depois, na sequência, uma entrevista com o Ian Telek, que é o gerente geral de marketing da Hyundai Motor Brasil. E aí a conversa é sobre o Creta, o SUV aí que a marca sul-coreana trouxe aqui para o Brasil e que está caindo no gosto do consumidor brasileiro. Já há bastante tempo. Depois, o Leonardo Andrade, o nosso especialista nos pesados, nos caminhões, ele traz uma curiosidade sensacional. Se vocês entrarem no Mercado Livre, vocês podem comprar até caminhão usado, gente. Olha só, né? Fazer um leilão lá, dou mais nesse bruto aí, quero levar. Então, depois a gente passa para duas rodas. O Renato Gava vai nos dar uma prévia da prova da MotoGP aí para esse fim de semana. E no final o Daniel Dias analisa o Grande Prêmio do Azerbaijão, como é que está a Fórmula 1 agora na fase europeia, né? Exatamente. Então esse é sempre um momento interessante da Fórmula 1, quando vem aí o verão europeu, vem as provas mais tradicionais, os circuitos mais tradicionais, e ali o bicho costuma tradicionalmente pegar. É isso aí, é isso aí. Então vamos lá. Vamos começar pelo comentário do Daniel Jacques sobre o mercado gaúcho e o mercado nacional. Contigo, Daniel. Pois é, galera, primeiro programa do mês, primeira semana de maio começando. Vamos falar então dos resultados que a FenaBrave anunciou essa semana sobre abril e também sobre o primeiro quadrimestre do ano. Em números gerais, em relação a março, o mês de abril no Brasil foi 11,1% positivo de crescimento, enquanto no Rio Grande do Sul foi maior ainda, foi 18,52%. Em relação a abril do ano anterior, que aí leva em conta a sazonalidade, no Brasil foi 9,08% maior e aqui parecido 9,16%. E constando os primeiros 4 meses do ano, que aí já prevendo o crescimento ano contra ano, no Brasil foi 12,2% maior e 5,61% aqui no Rio Grande do Sul. Dá para ver que os números têm se mostrado mais consolidados e ainda que no Rio Grande do Sul, por exemplo, 5,61 está um pouco baixo, assim, pelo que se espera. Mas, de qualquer forma, crescimento, né? Porque a gente ainda está vivendo a expectativa das reformas. Principalmente previdenciária, mas depois tem que ter tributária, até empresarial. Ainda que o governo tenha lançado a declaração da liberdade econômica e tal, existe um certo otimismo, mas já um pouco mais cuidadoso. Essa tramitação toda aí da reforma da Previdência, que é a primeira das reformas, né? Ela entrou no Congresso e aí a coisa tem uma tramitação que é mais lenta do que se deseja. Sim. E o mercado ficou um pouco ansioso, né? O primeiro quadrimestre foi de um certo alívio, afinal definiu-se uma situação a partir da eleição, bom, quem é o ministro da Economia e tal, então já se sabe que rumo vai ter, qual é o viés da economia, mas agora vamos cair na real. Aí temos reformas complicadas, discussões delicadas, tem uma certa bateção de cabeça lá pelo Palácio Planalto que não está ajudando, então os empresários e o setor produtivo meio que deu uma reduzida, assim, jogou uma terceira e diz, opa, peraí, como é que é isso? Porque empresário obviamente trabalha com fatos, não com projeções, quer dizer, tem as suas projeções, mas obviamente que eles vão reagir a fatos concretos aí em relação à reestruturação
da economia no Brasil. O pessoal agora deu uma parada para esperar, para ver o que vai acontecer realmente, né? E nesse mês de abril nós tivemos até o risco de uma greve dos caminhoneiros, né? Que aquela jogada do diesel ali, que o Bolsonaro teve que dar um carteiraço questionável, mas enfim, né? Se ele não tivesse dado, não se sabe o que poderia acontecer. Mas voltando então, o presidente da FenaBrave, Alarico Assunção Júnior, disse que o mercado como um todo manteve o ritmo de recuperação. Segundo ele, a média diária de vendas cresceu 0,5%, o que reflete a expectativa de aprovação das reformas. Palavras dele. Ele também considera que houve um importante crescimento, ainda que na casa dos 10%, 15%, e, segundo a FenaBrave, existe uma gradual elevação nos índices de confiança do consumidor, porque isso também tem a ver na expectativa, porque isso acaba impactando no crédito, acaba impactando na adimplência, poder de compra do consumidor, poder de compra, né? Então uma série de coisas. A própria confiança do consumidor, onde ele vai poupar, segurar, Sim. Vai evitar de fazer, né, compras maiores, né, vai segurar um pouco, o consumidor também vai estar em ritmo de espera, né? Exatamente. E pegando nos segmentos que mais interessam ao cidadão comum, automóveis comerciais leves, o resultado do quadrimestre registrou 801.330 unidades emplacadas, 8,7% acima do mesmo período do ano passado. Quadrimestre é 1/3 do ano, então aqui 801 nós vamos a 2.400.000. É um número interessante, né? Um número interessante. A gente já chegou até aí quase abaixo dos 2 milhões, né? Então, quem sabe aí com as reformas aprovadas com substância, né? Porque não adianta nada tu aprovar uma reforma que na verdade não vai reformar nada, né? Exatamente, né? Nada de muito substancial. Isso, tem que ter substância para daí o mercado poder seguir, né? Porque inclusive se as reformas forem aprovadas de forma a favorecer o mercado, favorecer a economia, o crescimento deve aumentar, porque aumenta o giro de dinheiro e tal. Mas enfim, vamos aguardar. Na primeira semana de junho, voltamos com o resultado do mês e as comparações para ver se esse crescimento continua, aumenta, diminui, enfim, vamos esperar. Segue o jogo. Então agora nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos para a pista. Um minutinho só. O site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. autosgiros.com.br. Muito bom, pessoal, estamos de volta e agora, como a gente tinha anunciado, a gente vai trazer para vocês um assunto muito interessante. A Toyota, como vocês já sabem, ela já tem um carro híbrido, o Prius, que já está rodando no Brasil, é bastante interessante, né? Mistura tecnologia de motor elétrico com motor a combustão, movido a gasolina. Pois bem, a Toyota anunciou agora em abril que vai fabricar no Brasil, aliás, um desenvolvimento tecnológico brasileiro, um carro também híbrido, só que além de híbrido, o motor a combustão é flex. Ele vai trabalhar tanto com gasolina como com álcool. Então isso é algo único aqui do Brasil em função da disponibilidade aqui do nosso mercado do álcool. Do motor flex, né? Exatamente. Então no final do ano aí esse modelo vai estar disponível já. E quem vai falar para o Roadcast sobre esse pioneirismo é o diretor de Relações Governamentais da empresa no Brasil, Ricardo Bastos. Maravilha, e ele começa falando do pioneirismo da própria marca japonesa com veículos híbridos. Começamos a comercializar veículos híbridos, na verdade lançando o Prius em 1997. Então nós estamos falando há 22 anos, né, que a gente tem a comercialização de veículos híbridos no mundo. Obviamente, por um longo período, volumes pequenos, mas sempre crescendo. Foi um desafio que a Toyota se colocou na época, um grupo de engenheiros, nosso presidente desafiou a nossa engenharia a fazer um carro que reduzisse o consumo de combustível de forma drástica e também melhorasse drasticamente a questão das emissões, né? Reduzir as emissões de poluentes
CO2, né, que não é poluente, mas é um gás, e mais outros poluentes que a gente tem no processo de queima de combustível de utilização do carro. Enfim, nasceu desse desafio, começamos com o Prius. A aposta foi misturar e combinar um motor elétrico com um motor a combustão, já conhecido. Então, duas tecnologias, de certa forma, que já passaram aí pelo mundo automotivo, mas, enfim, até então nunca se tinha colocado para trabalhar junto, né? A questão do motor elétrico e do motor a combustão, e com os adereços, né, necessários a ele. Nós estamos falando de 22 anos atrás, a partir daí, acho que parte da história do Prius é conhecido no mercado americano, no mercado europeu. Enfim, a partir daí também a Toyota começou, né, o sucesso, o reconhecimento que essa tecnologia teve, a fabricar outras versões, né, outros modelos também usando essa tecnologia. Então, assim foi construído o cenário mundial. Obviamente, nós aqui no Brasil começamos a preparar, basicamente em 2011, para ser mais preciso, começamos a trabalhar a introdução dessa tecnologia aqui no Brasil. Então, o nosso desafio era trazer essa tecnologia aqui para o Brasil, com todas as características que nós temos, mas também buscando uma equação financeira, uma equação de preço, né, para que essa tecnologia também não fosse algo muito distante da realidade do consumidor brasileiro, tá? Tornar a tecnologia conhecida para os benefícios que ela tem para o meio ambiente e para a eficiência energética, mas também o desafio de conseguir trabalhar junto ao governo, principalmente, alguns benefícios que traz, algum incentivo, pelo menos para a fase inicial de introdução da tecnologia. E isso foi assim em outros países também no mundo, tá? Sempre houve, na medida que havia um entendimento da sociedade e do governo de que há um benefício pela introdução dessa tecnologia para o meio ambiente e para a questão da eficiência energética, se deu incentivos para essa tecnologia, depois também para veículos elétricos e tudo mais. Então, o Brasil não estaria fazendo nada diferente, não fez nada diferente do que outros países já fizeram. Então, começamos em 2011 esse processo. Em 2013, nós começamos a comercializar o Prius, né, no Brasil. Fizemos algumas ações, conseguimos alguns incentivos em 2014. Aí avançamos, acho que foi um pouquinho para terminar rápido a introdução. Nós chegamos até agora, que era um desejo nosso, diria quase um sonho no início, de ter uma versão que combinasse a eletricidade com o nosso etanol, né? Que tem na questão ambiental, na parte principalmente do sequestro do carbono, do CO2, uma parte importante. Então, a gente conseguiu agora, né, com a apresentação do Corolla e do Flex, nós vamos ter, a partir do último trimestre desse ano, a comercialização de um carro, de um veículo, né, que nós entendemos ser um dos mais ricos do mundo, e pioneiros nessa tecnologia globalmente. E é mais um capítulo na história de um veículo que é sucesso, né? Um carro de 51 anos, eu acho, agora, e que é o mais vendido do mundo, né? Exatamente. Acho que quando a gente coloca essa tecnologia que eu falei, que começou com o Prius, que é um carro que tem as suas características especiais, exatamente porque ele foi concebido, né, para ser um carro de alta eficiência, mas quando você coloca isso no Corolla, que é um carro já reconhecido no mercado, um carro, seja no Brasil, seja no mundo, depois de 50 anos de comercialização, dá um pouco mais de confiança, de segurança para o consumidor entender, confiar e acreditar que essa é uma tecnologia já amplamente testada, mais de 22 anos aí sendo comercializada no mundo, é um case importante, e agora combinando o etanol, tá? Eu acho que a gente, o etanol e gasolina, que é o Flex, né? Eu acho que nós vamos ter uma solução aí importante para o Brasil, para o meio ambiente, e acho que também para a questão econômica do consumo de combustível bem menor que essa tecnologia oferece. Ele também está dentro do Rota 2030, uma política do governo que foi muito batalhada e está começando a ser implementada, e o desafio ambiental da Toyota, 2050. Exatamente. Ele está alinhado com as altas diretrizes, com o DNA da empresa, enfim, não é coisa que a gente está fazendo, vamos dizer assim, novidade para nós, tá? Está dentro do nosso plano estratégico, está dentro do que o governo brasileiro tem colocado, e o Rota 2030 é um grande exemplo disso, né, da questão de carros mais eficientes. Então, dentro do Rota 2030, nós temos metas de eficiência energética a serem cumpridas, então desafios aí para a nossa engenharia,
e acho que para todos nós, no sentido de oferecer carros cada vez melhores, e a Toyota tem isso como um grande desafio importante que ela está levando muito a sério. E nós sabemos que quando você fala de carros eficientes, os híbridos eles estão aí dentre os mais eficientes do mundo. E a eficiência também ela tem o benefício ambiental. Quando você consome menos combustível, quando você queima menos combustível, obviamente você está poluindo menos. Então, carros eficientes são bons, além da redução do consumo, são bons do ponto de vista econômico e também são bons do ponto de vista ambiental. Para ser produzido no Brasil um modelo híbrido flex, que é uma tecnologia até inédita, houve investimentos na fábrica. Na verdade, são dois investimentos que nós fizemos, tá? Esses investimentos eles não foram específicos para a tecnologia híbrida, eles foram dentro de projetos que nós já tínhamos para o Brasil e que aproveitamos para colocar essa questão do veículo híbrido flex. O primeiro, que foi a parte do desenvolvimento, que essa é uma parte importante, que é a parte da engenharia nacional. Então, há 3, 4 anos atrás, nós fizemos aqui em São Bernardo do Campo o nosso centro de pesquisa avançada, o primeiro centro de pesquisa de engenharia e pesquisa avançada na América Latina. Esse centro começou a operar há 3 anos atrás, como eu disse, e um dos primeiros trabalhos dele, fora a área de design, né, ele também tem uma área de design, mas a área de combustíveis, de eficiência, foi trabalhar junto com o Japão no desenvolvimento desse veículo. O investimento para fazer esse centro, não só para fazer o projeto, mas para fazer o centro como um todo, foi 100 milhões, tá? Incluindo também a parte de design. Então, nós aproveitamos que faríamos o investimento para ter a nossa engenharia nacional e usamos essa engenharia para desenvolver esse projeto. Obviamente, tivemos aí ganhos por fazer isso localmente. E o outro investimento, aí já na produção, né, também é um investimento que nós anunciamos no final do ano passado, de R$1 bilhão na fábrica de Indaiatuba, né, a fábrica onde produz o Corolla. Esse investimento ele não é só para o híbrido flex, ele é para toda a linha do Corolla e para a modernização da fábrica. Então, é um investimento onde nós estamos modernizando a nossa fábrica e também colocando um novo produto para a plataforma TNGA, que é uma plataforma global nossa, que o Corolla agora passa a adotar, mas adicionalmente a questão do carro híbrido flex. O investimento, né, com essas duas características que eu falei, 100 milhões de engenharia mais R$1 bilhão na produção e modernização da fábrica, onde o híbrido está dentro disso. Mas a gente não abre o detalhe, mas são esses investimentos que nós fizemos na Toyota do Brasil para poder receber essa tecnologia. E esse é o momento da Toyota, desde o lançamento do Corolla híbrido flex. Mas, como tu bem ressaltou, o investimento foi na fábrica. Isso significa que o Corolla chega no último trimestre, mas isso significa que no futuro a Toyota pode trazer novos modelos com essa tecnologia híbrida flex? Olha, a resposta é sim, principalmente quando você olhar o nosso desafio ambiental para 2050, né? Onde ele prevê etapas até lá. Uma das etapas que nós temos e que faremos é que todas as versões de nossos veículos terão uma versão híbrida, tá? Então, todos os modelos que nós temos de comercialização terão uma versão híbrida. Não necessariamente nós vamos colocar todos à venda, tá? Mas existirão versões híbridas. O que significa que a nossa linha, outros veículos que nós comercializamos no Brasil, também podem ter a versão híbrida, tá? Então, a resposta para a sua pergunta é sim, está baseada no nosso desafio ambiental. O híbrido com etanol reduz ainda mais as emissões por ser um biocombustível? Tem alguma relação? Na verdade, a gente fala de emissões da questão do CO2, né? Sim. Então, o fato que a plantação de cana, quando você produz, toda a fase de produção, que nós chamamos do poço, né, ou da produção do combustível até a roda. Quando a gente considera esse ciclo inteiro, que é do poço à roda, né, olhando tudo que gera de CO2, né, desde o processo de produção do combustível, né, até o consumo desse combustível fazendo o veículo rodar, o nosso híbrido flex é um dos carros mais limpos do mundo, considerando o que a cana-de-açúcar, a plantação de cana-de-açúcar, retira da atmosfera em termos de CO2. Do poço à roda, dos melhores carros do ponto de vista ambiental do mundo. Vamos destacar só que no final da entrevista ele também falou sobre a relação da marca japonesa com o Rio Grande do Sul e principalmente com Guaíba, onde eles têm o centro de distribuição. Vamos ouvir.
Muito obrigado aí pela sua atenção, tá? A gente tem um carinho realmente muito especial pelo Rio Grande do Sul. Nós temos um centro de distribuição que já faz até algumas operações aí de montagem nos veículos. A gente tem tido um diálogo muito bom. O AIBA é a nossa casa. A gente realmente tem um carinho pelo Rio Grande do Sul muito importante. Particularmente eu gosto muito quando eu tenho que até aí. A gente tem realmente essa relação pelo Rio Grande do Sul já desde 2006. Então, sempre procurando fazer um pouco mais, colocar mais processos industriais, e a gente olha até também no futuro, né? Quem sabe que a gente tem algo mais impactante aí, mas obviamente é uma relação que já existe, que está indo muito bem. Muito bem, então agora a gente passa de uma marca japonesa para uma marca sul-coreana. A gente vai abrir uma série de entrevistas com Ian Telek, o gerente geral de marketing da Hyundai Motor Brasil. Ele bateu um papo muito grande com exclusividade aqui para o Broadcast, então a gente está dividindo isso em 3 partes, neste programa e nos próximos 2. Hoje ele vai conversar então sobre o Hyundai Creta, um carro que já está há 2 anos no mercado, já foi aprovado pelo consumidor brasileiro, então a gente vai saber, especificamente nessa primeira entrevista, nós vamos conversar sobre esse carro, e depois, nos próximos programas, vem mais coisa. Vamos ouvir, Ian Telek. Depois do sucesso que tivemos com o HB20, lançado em 2012, rapidamente conquistou a preferência aí do consumidor brasileiro, e indo também a entender melhor o mercado nacional, a gente verificou que o segmento do SUV, sobretudo o SUV compacto, era um segmento que demonstrava um crescimento acima das taxas normais aí do mercado, né, em geral, e era uma oportunidade que, seja de mercado, mas também como interesse do consumidor, era uma oportunidade que existia. E diante disso, a gente buscou, sempre como é o conceito da marca, ter um bom produto do ponto de vista de design e, sobretudo, uma ampla gama de features que garantissem o conforto e a segurança do motorista e de todos os passageiros dentro do frete. E acredito que esse foi a fórmula de sucesso dele. Foi um carro que chegou a vice-liderança no ano de lançamento, né? E ano passado a liderança, superando até as expectativas do mercado, eu acredito. Nós chegamos a 100 mil unidades comercializadas. Quais seriam aí, do ponto de vista do cliente, as principais razões para o sucesso do Creta? Acho que um dos principais aspectos é o quão completo é o veículo, do ponto de vista de features que ele traz, né? Hoje nós temos features que são exclusivos na categoria em que ele está inserido, como, por exemplo, o assento ventilado, que é um conforto que a gente traz para esse motorista, a TV digital inserida dentro da central multimídia, que já vem também com GPS, e isso faz do carro, né, na versão Creta Prestige, um dos mais completos que a gente tem no mercado, comparando com todos os demais concorrentes. Isso, combinado com uma oferta de preço, né, bastante adequada, faz com que o produto tenha tido essa grande preferência por parte do consumidor. Maravilha. A gente também tem um aspecto que, olhando o mercado, a gente percebe que o veículo também oferece o aspecto de conforto, então o espaço interno dele é bastante amplo, seja para o passageiro que está ali na frente, ao lado do motorista, mas sobretudo para quem está na carona ali atrás, né? E o espaço do porta-mala, que a gente considera que é um dos maiores da categoria, mas não só pelo volume, mas também pelo acesso que você tem ao porta-mala. O acesso da porta traseira do Creta, ela é muito feliz, então você faz com que o consumidor desse carro ele tenha como fazer ali a equipagem do porta-mala de uma forma muito tranquila. Então a gente viu que isso conquistou o consumidor, que hoje em pesquisas mostra que está cada vez mais buscando um carro que tenha um bom motor e um amplo espaço interno. Acho que essa é a combinação do SUV que fez com que o consumidor preferisse o Creta. É verdade, o Creta ele tem um perfil mais, não é exatamente o termo, mas mais vertical do que os concorrentes, e isso também favorece o espaço interno, né? A linha do Creta hoje é formada por quais modelos? A gente tem um modelo que é o Smart, que é uma motorização 1.6. Depois a gente passa pelo Plus, Prestige e o Sport. E entre essas, qual é a mais vendida?
Hoje, os modelos Smart e o Pulse Plus são os modelos de entrada nessa categoria, tem um bom volume. Depois, na sequência, o próprio Creta Prestige, o nosso top de linha. Eles têm aí um equilíbrio entre as vendas desses modelos, são bem equilibrados aí dentro do portfólio. Então, mostrando que o consumidor está procurando realmente produtos mais complexos, né, nessa categoria. Hoje, o Creta Prestige é um veículo que está sendo vendido aí na faixa de R$100. Pelo volume que ele vem demonstrando, demonstra que o consumidor não está buscando só o espaço em si, que é o grande desejo de quem está migrando para a categoria do SUV, mas também está buscando o conforto interno, né? Que é o grande diferencial que a nossa linha do Creta oferece para os consumidores. E o Creta vai trazer alguma novidade nesse ano de 2019? Olha, a gente está avaliando bastante o mercado. Hoje o Creta, dentro do segmento de SUV compacto, né, o BSUV, é o que menos tem incidência, né, nas vendas de pessoa jurídica, né, vendas diretas. Hoje, a grande maioria dos Creta que a gente vende, praticamente 90% deles, são vendidos diretamente pelo consumidor através da nossa rede de varejo, né? Uhum. E esse contato direto com os nossos consumidores tem permitido a gente observar demandas e melhorias que a gente pode fazer. E certamente a gente está trabalhando com a nossa engenharia, com o nosso time de produto para no médio e longo prazo aqui trazer algumas novidades para esse segmento. Maravilha. O consumidor tem uma exigência grande, está observando movimentações aí de mercado e espera que a Hyundai também responda a essa altura. Na próxima semana, Ian Telec volta na segunda entrevista da série para falar sobre o HB20 1 milhão de unidades produzidas e comercializadas no Brasil. Intervalo e a gente segue na estrada. O site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. autosgiros.com.br. Muito bem, voltamos e já que estamos na estrada, vamos rodar pesado. Gente, hora dos pesados, como vocês já ouviram, motorzão, diesel. Nessa semana, o Leonardo Andrade vai nos trazer umas novidades interessantíssimas. Gente, você já pensou em entrar no Mercado Livre e comprar um bruto, comprar um pesado, comprar um caminhão de segunda mão? Pois até isso tem. E vamos também saber sobre o novo Volkswagen vocacionado canavieiro. Esse é um mercado muito importante aí do estado de São Paulo, regiões produtoras de cana, tanto para o álcool como para o açúcar. A Volkswagen tem uma linha bastante orientada, desenvolvida para essa indústria. Vamos ouvir então, Leonardo. Saudações transportadoras, um abraço a todo mundo aí que está ouvindo o podcast para mais uma edição. E vamos lá, vamos começar já com a nossa primeira pauta do dia. A gente está vendo aí que as plataformas de busca de caminhões para comprar caminhão usado na internet estão crescendo muito. E o Mercado Livre, que é naturalmente uma grande loja, digamos assim, né, um grande marketplace online, ele tem aí também a sua participação. No ano passado, a busca por caminhões no Mercado Livre aumentou 49%. E os caminhões já representam 17% de toda a busca por veículos na plataforma. Bem legal. Isso entre particulares ou também venda de empresas? Particulares, empresas, todo mundo que precisa de um caminhão acaba aí fazendo a busca pela internet, né? Muitos utilizam essa plataforma do Mercado Livre. Lembrando que a Mercedes-Benz tem uma loja lá, nessa plataforma, que é a Seller Trucks, que vende caminhões usados, né? E a Scania também tem uma loja oficial no Mercado Livre, essa para comercialização de peças genuínas. E olha, eu estou aqui com a lista dos 10 caminhões mais buscados da plataforma, viu, Jacques? Manda aí, então. Vamos lá. Em primeiro lugar,
Volkswagen Constellation 24250, né? Aquela família que surgiu em 2005 e que ganhou o mercado a partir de 2012, porque ele é um caminhão com grande capacidade, mas que tem aí um motor com sistema EGR, ou seja, ele não precisa de ARA 32 para rodar. Em segundo lugar, um modelo um pouco mais antigo, o Mercedes-Benz L1620, outro clássico aí das estradas, né, semi-pesado da Mercedes, que teve a sua produção interrompida em 2017 para atualização da linha, né? Esse caminhão aí vem com o motor Mercedes-Benz OM 906 e ele desenvolve aí 231 cavalos de potência. Um dos primeiros aí a trazer algumas tecnologias como top brake. Em terceiro lugar, mais um caminhão antigo, caminhões duráveis aí, né? A Scania 113, de 360 cavalos. Um clássico das rodovias, pertence à série 3 da Scania, né? E ele foi um dos mais populares da marca na década de 90. Essa série aí foi comercializada entre 91 e 98, e a versão de maior sucesso foi a T113H 360, que tem esse motor aí de 11 litros e 370 cavalos de potência. Até aí a versão cabine top line, que é a mais luxuosa daquele período. E esse foi o que foi homenageado recentemente. Exatamente. A Scania, quando fez 60 anos, fez uma série especial aí com a pintura plástica, com aquelas listas rosa e azul claro, né? Teve realmente aí essa homenagem. Em quarto lugar, como seria a força que o produto tem, né? Vem a Ford, apesar aí de ter aí a sua produção interrompida no Brasil, e a Ford Caminhões com a F4000, né? Já faz parte do imaginário coletivo do transporte brasileiro, e é um caminhão que tem aí uma cabine preparada para atender as demandas do transporte urbano, né? Esse modelo é bastante buscado também pelo agronegócio. Foi lançado em 75 e teve muitas mudanças durante as últimas décadas, né? E a versão mais buscada, a versão com motor Euro 3, que tem um motor Cummins de 120 cavalos de potência. Próximo da lista, em quinto lugar, vem aí mais um Mercedes-Benz, o Mercedes-Benz 1113, que é o caminhão mais vendido de todos os tempos na história do Brasil, né? Mais de 250 mil unidades vendidas até 1987, que foi quando ele saiu de linha, daquele Mercedes bolinha que todo mundo conhece, né, Jacques? Com certeza, ele também foi reverenciado na Fenatran 2017. Exatamente, fizeram uma versão do Actros, né, em homenagem a ele, com aquele chassi vermelho, né, do Eterno L1111, que depois virou o 1113. Maravilha. Em sexto lugar, vem a Volvo, com o cavalo mecânico FH12, com motorização de 440. Esse aí foi o mais vendido da Volvo até a chegada das versões de motor 13 litros. Esse motor aí tem 12,1 litros e gera 440 cavalos de potência. E o primeiro a vir no Brasil, né, desse modelo, foi em 94. A família FH, com essa motorização de 12 litros, se manteve no mercado até meados de 2008. Em sétimo lugar, entre os mais buscados na plataforma Mercado Livre, a Scania 124 de 420 cavalos. Esse C124 é equipado com motor de 11 litros, com caixa de transmissão da própria Scania de 12 velocidades, né? E é a versão mais buscada, e a versão mais buscada dessa plataforma é a cabine cara chata. Em oitavo lugar, o Mercedes-Benz 710, o clássico Mercedinho, né? E para fechar a nossa lista, tem a Iveco Daily 35S14, a boa e velha Daily, né? Muito utilizada no transporte urbano. E, por fim, o Mercedes 608, que foi aquele primeiro caminhão mais leve aí, trazido pela Mercedes em 1972, e que também foi um campeão de vendas até sair de linha em 88.
Muito interessante. Esse top 10 acaba sendo um resgate da história do setor de caminhões no Brasil. Pois é, verdade. E isso é uma das missões aí que a Agência Transporta Brasil está assumindo. A gente está querendo registrar a história da indústria dos caminhões no Brasil e aos poucos a gente está criando esse conteúdo aí. Vamos trazer em primeira mão para o pessoal do Roadcast, viu? Já estamos aguardando. E o que mais tu traz para o Roadcast dessa semana? Também destacamos aqui no noticiário da Agência Transporta Brasil, para a gente falar do nosso assunto preferido, né, que é caminhão. Vamos trazer uma pauta da AgriShow, que é a maior feira para o agronegócio, né, de equipamentos e veículos para o agronegócio do Brasil. Aconteceu na semana passada na cidade de Ribeirão Preto, né, no interior de São Paulo. Inclusive teve aí a abertura do presidente da República, teve grande cobertura aí da mídia, né? O agronegócio que está crescendo no Brasil e algumas marcas de caminhões aproveitaram essa feira tão importante para fazer alguns lançamentos. E a Volkswagen Caminhões e Ônibus foi uma delas. Eles mostraram lá já o protótipo do Constellation 31280 8P4, que eles chamaram aí de super caminhão canavieiro. Por que isso, né? Porque ele é equipado com esses circuitos tubulares, que tem aí capacidade de 8 toneladas, né? E ele tem todo um pacote de equipamentos próprio para poder encarar aí o trabalho fora de estrada, né? Ele tem transmissão automática, olha só, é uma raridade, né, entre os caminhões, não é automatizada, e esse caminhão traz aí essa transmissão automática da Allison, que garante aí uma operação sem solavancos ou trancos, né, que é muito comum de acontecer nessas atividades. O motor desse caminhão é o famoso, já consagrado no mercado brasileiro, o MAN P08, de 6,9 litros e 6 cilindros, né? Ele tem potência de 277 cavalos. Lembrando que essa linha, essa família de motores da MAN, que equipam os caminhões Volkswagen, eles têm a tecnologia EGR e não precisam, dispensam o uso do ILA 32. O caminhão aí está sendo oferecido para as usinas, né, de cana-de-açúcar, sendo utilizado aí na colheita e em diversas outras aplicações, viu, Jacques? Muito bem, isso é uma coisa também interessante, porque geralmente quando, de um modo geral, se pensa em caminhões, a gente pensa nos rodoviários. Mas existe um grande mercado de caminhões vocacionados, como é o caso dos canavieiros. Com certeza, caminhão que roda aí 24 horas por dia praticamente nos canaviais ou nas minas, né? Então é uma aplicação bastante severa para o caminhão e exige muito da engenharia dos fabricantes. Com certeza, com certeza. Que seja um sucesso esse lançamento da Volkswagen no mercado brasileiro. Com certeza. E você aí que está ouvindo esse podcast, não se esqueça, se você quiser saber mais sobre o mundo automotivo, você entra no Altos Giros. E se você tiver alguma curiosidade sobre caminhões, acesse lá o nosso site, transportabrasil.com.br. Recomendadíssimo, nosso grande parceiro desde o início. É isso aí, Jacques. Maravilha. Mais um boletim Transporta Brasil aqui no podcast. Obrigado aí por mais essa oportunidade. Um abraço para todo mundo, viu? Forte abraço e até a próxima semana. Valeu. Muito bem, das várias, eu ia dizer das 4, mas na verdade caminhões têm várias rodas para as duas. E agora então vamos entrar no mundo das duas rodas. Só que hoje eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Vou chamar meu amigo Renato Gava. Tudo bem, Gava? Tudo bom, Daniel? Prazer falar contigo, meu amigo. Tudo tranquilo. Hoje eu queria falar um pouco sobre a vida de motociclista, né? A gente vê, por exemplo, muitos grupos de motociclistas e a gente vê que eles têm uma certa organização, né? Queria que você falasse um pouco como é que é isso. Existe algum comportamento padrão, algumas orientações que se passa? Como é que é? Bom, Daniel, ótima pergunta, meu velho. Eu te digo o seguinte, sempre deve ter. Como você mesmo falou, viajar de moto requer alguns cuidados diferentes de carro. Às vezes a gente vê algumas turmas que têm um comportamento errado, que é de andar lado a lado, motos lado a lado na mesma pista. Não é legal. Até porque, imagina, se tiver fazer alguma manobra diferente, uma moto vai bater na outra, e aí vai ser aquele efeito dominó. Quem vem atrás vai bater também. O que é o ideal?
E você imagina um grid de Fórmula 1, um grid de MotoGP, que é um veículo na esquerda, outro um pouco atrás, cerca de 10 metros atrás, à direita, outro na mesma faixa de rodagem, à esquerda, e assim vai. Favorece não só a condução, favorece também que quem está na frente tenha mais possibilidades pelo retrovisor enxergar toda a trilha, né, todo esse pessoal que está andando. Essa é uma recomendação básica. Legal. E, por exemplo, existe algum código de sinais? Porque tá andando na estrada, tu não vai parar a cada coisa, né? É verdade, acho que vale a pena, grupos grandes, lá, de mais de 5, 6 pessoas, podem até se combinar alguns sinais. Algumas turmas que eu viajo, a gente já tem mais ou menos alguns códigos que a gente adota, mas tem alguns que são comportamentos, eu diria, comportamento padrão. Por exemplo, se você estiver andando, você for um cara novato, está andando com uma turma relativamente grande, se alguém levantar a mão esquerda, tira a mão do acelerador, provavelmente é para reduzir muito a velocidade. Provavelmente aconteceu alguma coisa, ou algum acidente, ou a pista pode estar com algum tipo de problema. Outro sinal também típico é quando um motociclista ele aponta para o chão. Muitas vezes ele usa a mão, alguns usam até a perna, eles tiram a perna da pedaleira e chacoalham ela e apontam alguma coisa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ali tem algum problema. Pode ser um buraco muito grande, uma depressão ou um animal morto na pista, que pode causar um acidente. Então, onde ele apontou, não ande ali, volte e volte. O que alguns fazem também, Daniel, é um comportamento que acontece muito, como eu falei antes, a gente tinha uma pista só de rodagem, um na esquerda e um na direita, sempre seguindo os trilhos dos carros. Se tiver por algum motivo a pista diminuiu ou tem algum problema em um desses trilhos, a pessoa levanta a mão geralmente a mão esquerda, no acelerador, e põe um dedo para cima, apenas um dedo, o dedo indicador. Significa, olha, vamos fazer agora a fileira única, todo mundo atrás de mim, um só. É uma situação mais difícil de ocorrer, mas também vale a pena a gente falar, mas repito, combine com seus amigos, olha, se acontecer alguma coisa, tá, algum tipo de farol, algum tipo de sinal, para que, de repente, alguém está com problema na moto, então daí todo mundo sabe, todo mundo para, tem menos confusão. Imagino, né? Porque, de repente, alguém tem algum problema, principalmente os mais novatos, né? Eles têm que ter essa orientação. E no caso, por exemplo, essa semana a gente teve alguns dias de chuva forte em Porto Alegre. O que muda para quem está pilotando por aí? Boa pergunta, isso mesmo, Daniel. Muda sim. Bom, logo de cara, acho que é bom todo mundo sempre levar, cabe na moto, as roupas não são tão grossas assim, uma capa de chuva é essencial, é fundamental. Se você não tem baú, dê um jeito de ou ter baú, ou então colocar em algum compartimento da moto, isso é muito legal, porque andar muito tempo molhado, mais do que um mal-estar, pode até causar um acidente, você começa a perder a sensibilidade das mãos, o corpo fica muito frio, você não vai ter a mesma destreza para pilotar, vai começar até a tremer um pouquinho, mais do que sofrer, você pode estar sujeito a um acidente. A outra coisa que a gente pode falar, tem muito a ver também com qualquer tipo de veículo, que é a diminuição da velocidade. Procure andar em torno de 20% abaixo do que você andaria se estivesse em solo. Cada um andando no seu limite, tira 20% disso. Isso porque os freios costumam não ser tão bons, as pessoas vão passar a te ver menos também, quem está no carro, também por causa da chuva, a visibilidade prejudicada, pode sim, mais fácil causar um acidente. A outra dica também abaixo de chuva, Daniel, essa eu já encarei bastante, é deitar um pouco menos a moto. Deitar a moto faz parte da condução, até porque os pneus da moto são em V. Eles não são como o carro que pega toda a superfície, que pega todo o chão. O da moto não. Até para que a pessoa possa deitar, o motociclista usa as bandas laterais do pneu. Mas numa chuva, procure deitar o menos possível a moto. Você acaba se pendurando um pouco mais a moto. Use mais o corpo para fazer pêndulo e deixe a moto num trilho mais reto, sempre que possível. Se você cumprir isso tudo, vai ficar bem mais difícil ter um acidente. Uma outra coisa que eu também sempre pensei é o caso da viseira, porque no caso do automóvel, tu tem o para-brisa, né, que por ser maior, por ter o limpador e tal. E além disso também, no caso, por exemplo, de sol direto, de manhã ou final da tarde, tem o para-sol. Como é que funciona isso no caso das motos? Daniel, não é tão diferente dos carros. Você tem razão, o carro tem um limpador de para-brisa e isso sim dá muita diferença. Os capacetes não tem, até tentaram colocar, tem alguns malucos que colocaram um pequeno limpador de para-brisa, mas não funciona muito bem também, não ia dar muito certo, o motorzinho tem que ser movido a bateria. Então, o ideal é passar um lustramóveis ou um produto específico que vende em qualquer autopeça para que a água escorra da viseira e também permita que não embaixo tanto. Se ficar aquela visão prejudicada,
eu diria para abrir um dedo a viseira. A lei não é tão rígida assim, sempre que dá com viseira fechada, mas dá para abrir um dedinho para não deixar que aquele embaçamento te prejudique demais. Mas, de qualquer forma, se você usar um lustramóveis ou um produto específico, esses que também se usam em para-brisa de veículos, já vai dar uma grande diferença. A água bate e escorre, a pessoa vai poder ver muito bem. Daniel, eu queria te dizer também uma coisa, que eu acho que vale a pena falar, que eu só passei assim, só dei uma pincelada, digamos assim, é sobre essa questão de andar no trilho. Tem gente que acha que a maior segurança é andar no meio da pista. Não é bem assim. Para a moto, não. Procure andar no trilho dos outros carros. Onde o carro passa, que até para o seu veículo muito pesado, ele forma aquele pequeno trilho e ele vai limpando a pista. Ele vai, por exemplo, se tiver óleo em algum lugar, quando ele passa, ele acaba levando esse óleo, acaba levando algum tipo de sujeira, vai ficando um pouco mais limpo ali para andar. É basicamente o efeito da Fórmula 1, quando a gente fala uma pista limpa da Fórmula 1, tem um pouco a ver com isso. Então, se você quer andar no trilho dos veículos, teoricamente você está andando de um jeito mais seguro. Pode ser na roda esquerda ou na roda direita do carro, mas então, procure andar ali, não andar no meio. Andar no meio, você vai pegar uma pista suja e às vezes também um pouco esburacada, um pouco cheia de calombos. O ideal é andar nesse trilho, isso também aumenta a segurança. Isso é interessante, que tu falou de andar nos trilhos, né, das rodas do carro, na esquerda ou na direita, porque por ser um veículo mais leve, como tu também comentou, ele está mais propenso às irregularidades do terreno, né, mesmo sendo asfalto, qualidade do asfalto. E eu ouvi falar, até naquela palestra do Leandro, da Ducati, algumas semanas atrás, que a gente comentou aqui, ele falou também que até a pintura do asfalto de sinalização de trânsito pode ser perigosa. Bem legal, hein? O grande Leandro Melo, meu camarada. Verdade, eu já sofri alguns apuros, assim, passando em cima de algumas faixas de segurança, por exemplo. Em algumas cidades, que é um troço até escandaloso, eu diria, a pintura de faixas, ela é feita com tinta muito deslizante, ela não tem qualquer resíduo antiderrapante. As mais modernas têm, então vai ter menos problema. Mas você imagina, se você pegar uma tinta e passar no chão, até andando a pé, a gente teria que escorregar. Imagina uma moto, a aderência ali é muito baixa. Então, sempre que você vê uma faixa de segurança de pedestres, procure andar naquela parte escura, a parte que não tem linha branca, e fique um pouco mais atento, porque ali é mais perigoso a moto derrapar. Vale o mesmo para faixas amarelas, aquelas faixas em alguns locais, sobretudo no Rio de Janeiro. Aqui tem pouco disso, mas tem lugares que tem faixas amarelas no piso também. Tome cuidado que nem sempre elas são antiderrapantes. Uma situação ainda, eu diria até absurda, Daniel, que acontece em Porto Alegre, em alguns lugares. Tem gente que, onde tem algum buraco, alguma obra, coloca tapume no chão. Isso deveria ser proibido por lei. Eu já vi mais de um acidente assim. O tapume, quando ele está molhado, ele vira um sabão. Fica realmente muito liso. Alguém vem de moto um pouco desatento, acelerando um pouco mais forte, ou, enfim, a moto escorrega ali, o cara acaba enfiando a mão no freio, o que prejudica mais ainda, e acaba levando um senhor estabaque, né? Acaba comprando terreno, como a gente diz de moto. É uma situação muito perigosa, muito complicada. Se você puder evitar passar nesses tapumes, melhor. Se for passar, diminui a velocidade, tracione um pouco a moto, passe um pouco acelerando e até faça uma certa força, não para ficar em pé em cima da moto, mas faça uma certa força nas pedaleiras, para que o peso da moto fique mais na parte de baixo. Isso vai ajudar ela a ficar um pouquinho mais estável. Muito interessante. Toda uma ciência na moto, né, na física da moto, que às vezes quem só anda de automóvel ou não dirige moto, às vezes não imagina, né? Pois é, meu amigo. Mas é bom até falar isso para quem dirige carro também, para saber também até o comportamento que o motociclista vai ter. Até para ele entender um pouquinho, às vezes ele vai ver uma moto mais em pé e o cara fazendo mais força com o corpo, vai achar que ele tá louco. Não, realmente faz sentido isso. E no mundo da competição da alta velocidade, o que nós temos por aí? Bom, na alta velocidade, acho que não vai ter chuva em Jerez de la Fronteira, Daniel, que é onde ocorre mais uma etapa da MotoGP. E, olha, o campeonato está eletrizante esse ano. É sempre eletrizante, mas esse ano eu diria que está um pouco acima da média. O Mark Marques, que é o Bambambam, o grande piloto do momento, já colocou seu nome na história, ele está em quarto lugar, caiu na última prova. E o Valentino Rossi, o vecchio Valentino Rossi, que está com 40 anos, está em segundo lugar no campeonato, muito colado no compatriota dele, o Dovizioso. Outra coisa que vale a gente lembrar que são 4 marcas diferentes, são 4 pilotos diferentes e 4 marcas diferentes na tabela de classificação. Em primeiro, a Ducati do Dovizioso, em segundo, a Yamaha do Rossi, em terceiro lugar, a Suzuki, a surpreendente Suzuki do Alex Rins, e no quarto lugar, ele, o Mark Marques, pilotando a sua Honda. Essa prova de Jerez é no quintal do Mark Marques. Então, tem tudo para ser mais eletrizante ainda. Ele sabe que ele não pode mais bobear, mais perder pontos. É bom ficar de olho. Essa corrida, mais de uma TV acaba transmitindo, quem é da moto velocidade já sabe, vamos ficar de olho. Mas, Daniel, também queria te dizer uma coisa. É a quarta corrida do ano, mas para um brasileirinho made in Japan, vamos dizer assim,
que é o Macon Kawakami, vai ser talvez a realização do sonho dele. Vai poder participar pela primeira vez da competição. Não na MotoGP, que é a categoria rainha, mas na Moto3. E ele ganhou uma espécie de prêmio oferecido por uma fundação espanhola para as revelações do mundo, bons pilotos do mundo. Eles permitem que ele participe dessa prova em Jerez de la Frontera. Vai ter chance de mostrar trabalho, mostrar o potencial dele e, quem sabe, esse ano eu acho muito difícil, as equipes já estão formadas, mas quem sabe o nome dele já vai ficar ali na cabeça de alguém, para alguém, o piloto for demitido, parar, trocar, enfim, acontecer alguma coisa, quem sabe não é o Macon Kawakami que vai ser contratado. E é uma esperança para todos nós aqui, mas então, somos tão carentes de bons pilotos, e desde o Alexandre Barros não conseguimos ter um grande nome nas duas rodas. Quem sabe esse menino aí consegue ser esse ídolo que o Brasil tanto precisa. Com certeza, estamos desde já na torcida pelo Macon Kawakami na Moto3 neste domingo em Jerez de la Frontera. E a gente volta então na semana que vem trazendo os resultados da MotoGP, claro, e como foi o brasileirinho, o nipo brasileiro Macon Kawakami. Macon Kawakami, meu líder. Macon Kawakami. O legal é que o cara tem um sobrenome japonês e eu erro o outro, né? Tudo bem. Faz parte. Mas é difícil, é complicado. Macon é um nomezinho bem complicado. E como você falou, a gente espera trazer a melhor notícia possível sobre ele e trazer tudo que correu em mais uma corrida que tem tudo para ser super, super eletrizante. Maravilha. A gente se fala então na semana que vem, tá certo? Grande abraço então, Daniel. O site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. autosgiros.com.br. Muito bem, e agora saímos das duas rodas e voltamos para 4 rodas, porém ainda em altíssima velocidade. Gente, a Fórmula 1 teve o Grande Prêmio do Azerbaijão, que marca a entrada da temporada europeia, que é la crème de la crème, momento principal da temporada de Fórmula 1, lembrando que a Fórmula 1 é uma categoria europeia, ela surgiu na Europa e ali estão os principais circuitos, os mais charmosos grandes prêmios, os mais tradicionais, e ali que o bicho pega. As equipes muitas vezes deixam algumas inovações, alguns modelos novos de carro para estrear na fase europeia, no verão europeu. Então agora o bicho vai pegar e o Daniel Dias vai nos trazer essa perspectiva. E aí, Daniel? Pois é, a quarta etapa foi no Azerbaijão. A Fórmula 1 ela foi bem disputada, não com todas as emoções e ingredientes das 3 primeiras provas, mas uma batalha dura entre os 2 carros da Mercedes, com o Valtteri Bottas derrotando o Lewis Hamilton, já no treino de classificação, né, que ele conseguiu a pole position com uma vantagem mínima, mas superou e derrotou o companheiro de equipe, e na corrida ele tratou de definir tudo na largada, deixando o companheiro para trás e sempre com um ritmo forte. Ele ficou praticamente todas as voltas da corrida na liderança e conquistou sua segunda vitória no ano. Pois é. Até a última expectativa de que fosse muito emocionante, muito disputado o Grande Prêmio do Azerbaijão, pelo que tinha acontecido nos anos anteriores e pelo que vinha acontecendo esse ano. Mas no fim ela acabou sendo uma corrida mais estratégica, né? Exatamente, ela foi uma prova bem estratégica. O Charles Leclerc, que largou atrás, porque teve um problema no treino de sábado, ele bateu na segunda parte do treino, da classificação, daí ele partiu com uma prova de recuperação, com os pneus mais resistentes. Inclusive ele chegou a liderar a corrida até parar, mas foi uma liderança circunstancial, né? Porque ele estava com os pneus mais duráveis, e isso fez parte da estratégia da Ferrari, que colocou os monegascos na liderança. Pois é, mas você não acha que a Ferrari demorou de qualquer forma para fazer a troca com ele? Sem dúvida. Esse foi um grande erro da Ferrari na corrida.
embora ele estivesse na liderança, ele começou sempre a ficar para trás, em termos de tempo. Ele ficou na pista numa primeira posição que ele não poderia defender, porque ele teria que parar, e a Ferrari realmente errou. Tem toda a razão, Xará. Porque é uma vantagem que estava em 26 segundos, daqui a pouco começou a cair, entra no box para pelo menos tentar alguma coisa, né? Um segundo, terceiro lugar. Exatamente. Quando ele entrou no box, quando ele finalmente foi para o seu pit stop, ele já tinha sido ultrapassado pelo Bottas, pelo Hamilton e pelo Vettel também. Realmente foi um erro. E, inclusive, ele perdeu a quarta posição, que seria direito dele, para o Max Verstappen, né, da Red Bull. Exatamente. Falando um pouco do pelotão intermediário, a Renault, por exemplo, ela deu uma estancada, né? Ela começou bem a temporada, mas agora ela parece... A Renault tá dando um nó na cabeça de todo mundo, né? Ela pintou muito bem, ela tem muita grana, dinheiro, verba, é o que não falta para a equipe francesa. Buscou o Daniel Ricciardo, da Red Bull, e na pré-temporada ela pintou muito bem. Não deu para entender, na Austrália teve problemas com o Ricardo e também com o Hugenberg, que ficou pelo caminho. É impressionante como ela andou para trás a partir da segunda etapa no Bahrein, né? E depois teve a prova que os dois carros saíram na mesma curva, né? Uma coisa... Que foi a do Bahrein, né? Parecia jogada ensaiada, né? Eles pararam, se eu não me engano, na penúltima volta. Breve, né? Não vou pontuar coisa nenhuma. É impressionante. E a Renault era tida, antes do início da temporada, para encostar nas três grandes, né? Sim. A Mercedes e a Ferrari. Ela era certa, inclusive ela é fabricante de motores, né? O motor dela, embora sendo ainda um pouco distante, um gap, né? Em relação da Ferrari e principalmente a Mercedes, a Renault realmente ela tá patinando. E ela vinha numa crescente, né? Nos últimos 3 anos, pelo menos. Vinha numa crescente. E esse ano, inclusive, o comando da montadora, né, da fabricante na França, ela meio que deu um ultimato para a equipe de pista. Ou vai ou racha, né? Inclusive, com a contratação do Ricciardo, ela apostou muito. E a coisa não tá vindo, né? Pois tá bem estranho. Por outro lado, uma que tem me surpreendido positivamente é a McLaren, né? Finalmente, né, Daniel? A McLaren começa a dar um sinal de vida, digamos assim. Ela ficou muito tempo correndo com os motores da Mercedes, que era uma parceria com os alemães. Depois ela foi para a Honda, aí ela sucumbiu, né? Aí ela caiu mesmo, o pelotão até para trás, e que inclusive forçou a aposentadoria do Fernando Alonso. Que vai correr agora em Indianápolis, procurando a tríplice coroa, né, do automobilismo, que são vencedores do Grande Prêmio de Mônaco, as 500 milhas de Indianápolis e as 24 horas de Le Mans. Ele está tentando esse feito. Na Fórmula 1 e em Le Mans ele já conseguiu a vitória. E esse ano ele busca a conquista das 500 milhas. Mas essa regredida da McLaren durante 3, 4 anos seguidos forçou a aposentadoria do Alonso, que ficou sem rumo e sem carro, né? Sim, somado à falta de clima dele nas equipes grandes, né? Dá para se dizer que ele plantou isso, né, Daniel? Ele é um dos melhores pilotos da história do automobilismo. Sem dúvida. Mas ele não tem cabeça, né, para gerir a própria carreira. Ele arrumou confusão em todas as equipes, inclusive na McLaren, a maior bronca, né, do espanhol. Sim, no ano de estreia do Hamilton, em 2007, que ele instalou na equipe com tal clima que o Ron Dennis, inclusive, demitiu, mandou ele embora no final da temporada. Sim, com certeza, né? Com certeza. E a Mercedes, além de ter a filosofia alemã, mas ser mais pragmática, está num momento que não precisa, até o ponto onde se é possível tu dispensar um talento como o Alonso, mas ela vai muito bem, obrigado, tanto com Hamilton e Rosberg, quanto agora com Hamilton e Bottas, né? Exatamente, o Bottas esse ano é o ano decisivo para o Bottas, né? Por isso que ele está correndo com a corda esticada e está indo bem. Embora eu não acredite que o Bottas vai lutar pelo título, porque na soma de provas, de prova a prova, o Hamilton vai superar ele. E a grande briga será com a Ferrari quando a Ferrari voltar. Eu não acredito que o Bottas é postulante ao título. O Bottas pode ser postulante ao título se a Ferrari não voltar. Depende da Mercedes, mas levando em conta
o título do Rosberg, né? Mas o Rosberg era alemão, né? Tem essa grande diferença. E o próximo GP, qual vai ser? Grande Prêmio da Espanha, que abre a fase europeia, né? E a grande esperança da Ferrari, né? Ela comandou a pré-temporada e pintou como a favorita para o ano. Vamos torcer, né? Quanto mais gente disputando, melhor. Quer, né, Daniel? Melhor pro espetáculo, né? Ninguém quer ver uma equipe correndo sozinha. Só se for a McLaren de 88, né? Sim, mas aí tem um brasileiro, né? Exatamente. O brasileiro Ayrton Senna, que nesta última quarta-feira completou-se 25 anos da sua morte. E a gente, excepcionalmente, vai falar dele no programa da semana que vem, combinado? Combinado, Xará. Um programa todo pro Ayrton Senna, o maior piloto de todos os tempos, inegavelmente. Com certeza, com certeza. Vamos relembrar e debater o tricampeão. Vamos falar um pouco, né, Daniel? Vamos falar um pouco também. Odiado por alguns, mas reverenciado pelos que entendem, como, por exemplo, o próprio Lewis Hamilton, né? O Lewis Hamilton, o grande ídolo do Hamilton, e ele não cansa de dizer isso, né? Sim. É o Ayrton Senna. Não, com certeza, com certeza. Mas isso a gente vai deixar para comentar na semana que vem, numa participação especial tua com a gente, sem GP de Fórmula 1, mas porque o tema realmente merece um destaque especial. Com certeza, Daniel. Vamos nessa. Maravilha, Daniel. Muito obrigado por mais essa participação e a gente se fala então na semana que vem. Grande Xará, grande abraço aos ouvintes. Fica combinado então, na próxima semana Daniel Dias volta para falar sobre Ayrton Senna. Na última quarta-feira foram completados 25 anos da morte do piloto naquele triste domingo em Imola. Muito bem, gente, estamos chegando ao final do nosso passeio, da nossa jornada, desta edição número 26 do Roadcast. Pessoal, a gente gostaria de ouvir a opinião de vocês. A gente queria saber qual é a curiosidade de você, ouvinte, algum assunto do seu interesse, alguma dica técnica, qual é o carro que você gosta, você quer saber alguma novidade, ouviu falar sobre alguma coisa, sobre algum carro, sobre alguma marca, caminhão, meu amigo caminhoneiro, olha aí, qual é a sua dúvida, qual é o seu interesse, qual é a sua curiosidade, o que você quer comentar que você ouviu aqui, vamos bater um papo no SoundCloud, coloca lá o seu recado e vamos bater um papo que conversando todo mundo junto sempre é mais gostoso de rodar. Exatamente, e sendo este o 7º episódio da segunda temporada, né, que a gente chama de segunda temporada, mas o 7º episódio dessa volta do Roadcast, a gente quer convidar também vocês a ouvirem os programas anteriores, né, sejam sempre bem-vindos, mas a gente já tem muito assunto diferente aí, mercado, tecnologia, pneus, Teste de automóveis. Nesse episódio nós tivemos tecnologia de combustível. Tragam sugestões de assuntos, a gente está à disposição, estamos acelerando, azeitando cada dia melhor o motor para fazer um programa melhor para vocês. Então tá, gente, um grande abraço e até a próxima semana. Valeu! Abraço! O Roadcast termina aqui. A gente volta a rodar com você em breve. Até lá!